Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, FEB Editora, é um livro importante para que nós tenhamos à mão para estudarmos, porque precisamos aprender, entender, compreender determinados princípios estabelecidos pela doutrina espírita, principalmente em torno das reuniões mediúnicas, que têm várias classificações, mas entendemos que todas são reuniões mediúnicas, que todas são reuniões de desobsessão, que sempre estaremos atendendo espíritos dos mais diversos níveis, das mais diversas necessidades. E aqui nesse capítulo, Problema de Emergência, ainda na parte inicial do livro, traz para nós um ponto de reflexão a mais sobre a questão da obsessão. Estamos lidando com pessoas das mais variadas, estamos lidando com situações das mais variadas, cada uma com seu problema, cada uma com as suas dores. E aqui nós vamos fazer as nossas reflexões de como ajudar, como trabalhar mediunicamente. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia, que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes, não havendo morte. No sentido da destruição da vida, o espírito se despe, como se reveste da matéria com os valores que lhes são peculiares, resultado das próprias experiências. É importante nós entendermos, os espíritos são tal quais nós somos. Do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, tem vários espíritos em torno de mim. Senão eu não estaria aqui fazendo esse estudo. Estaria assistindo televisão, lendo alguma coisa na internet, mas não, estou aqui sentado diante de uma câmera, conversando contigo, fazendo essa leitura para que nós possamos entender um pouco mais a doutrina espírita. Entender um pouco mais desse fenômeno chamado mediunidade, que ajuda-nos a esclarecer um fenômeno chamado obsessão. Mas nós, nesse trabalho, nós não temos que buscar fenômenos, nós temos que buscar a conscientização de nós mesmos, porque, como ele fala aqui, as próprias experiências nos mostram que temos que procurar entender a vida por uma forma mais ampla. Entendermos, conforme ele diz, que numa verdadeira epidemia que assola multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. E como não tem morte, se as pessoas tiranizam-se aqui nessa encarnação, elas tiranizam-se depois de reencarnar, desencarnar. E assim também depois de reencarnar. Então essa educação da alma, esse esclarecimento do espírito é de suma importância. Passar para os espíritos pensamentos bons, pensamentos de luz, pensamentos de amor, pensamentos de compromisso, de responsabilidade perante a justiça divina. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob o passe de mágica da desencarnação. Cada indivíduo consegue fora do corpo consoante viveu, cada indivíduo prossegue fora do corpo consoante viveu enquanto domiciliado na matéria. Entendemos isso? Ler a sequência de obra do André Luiz, nós vamos ver que o espírito é um ser complexo. Passa pela vida negando o mundo espiritual, entra no mundo espiritual temendo voltar para a vida e sem saber como encontrar-se consigo mesmo perante a sua própria consciência. Baseado nesse entendimento, nós vamos então começar a desfrutar de uma nova oportunidade. Nós vamos começar a entender uma nova forma de enfrentarmos, entendermos e encararmos a vida. Essa vida tão importante para nós, onde todos nós estamos sendo trazidos à conscientização de nós mesmos, porque estamos vivenciando uma experiência única, uma experiência própria. E quando nós estamos na doutrina espírita, nós entendemos que somos espíritos imortais, espíritos necessitados de trabalharem intimamente para o seu aperfeiçoamento, para a sua melhoria. Com isso, vamos começar então a construir um mundo de amanhã, com luz, paz e responsabilidade. Cada indivíduo prossegue fora do corpo consoante viveu enquanto domiciliado na matéria. Estamos realmente trabalhando para termos mais consciência da nossa responsabilidade? Estamos realmente trabalhando para aplicarmos o Evangelho em nossos corações? Ou estamos deixando para depois? Deixa eu tirar minha casquinha aqui agora, porque agora eu estou numa posição melhor do que a dele. Vamos olhar para nós mesmos. Amores e ódios, afinidades e antipatias. Como nós estamos lidando com essas situações? Não se desfazem com passe de mágica, mas se desfazem com a aplicação do Evangelho em nossa vida. É possível.
Quando Jesus disse, amai vossos inimigos, se ele falou isso, porque é possível a gente amar os inimigos. Mas se o inimigo não quer nos amar, problema dele. Eu não vou entrar na faixa de ódio desse infeliz que quer a sua própria destruição, porque quem odeia, destrói-se a si mesmo. Como diz nosso amigo Yaakov, o mal derrota-se a si mesmo. E o ódio derrota-se também a si mesmo. Porque faz parte do mal ser derrotado. Porque Deus é a suprema força do universo. Jesus, o governador espiritual da Terra, é a suprema força que nos conduz para o bem, para o amor e para a fraternidade. Sintonizemo-nos com seus mensageiros do bem. Sintonizemo-nos com seus mensageiros do amor e venceremos, construindo uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. Em razão disso, as atrações espirituais por simpatia, quando por animosidade, vinculam os afetos como unem os adversários no processo do contínuo da vida. Esse processo continuado de união das simpatias e das animosidades é que se tornam perigosos. Porque tem pessoas que eles têm o prazer de cultivar a animosidade. Está nos livros. Para que tentar fazer diferente? Está nos livros. Para que tentar inventar? Está nos livros. Vamos respeitar. E muitas das vezes as pessoas se vinculam ao espírito menos afeitos à doutrina espírita, ao crescimento da doutrina espírita, e tentam desavoradamente atacar-nos uns aos outros, disseminar a discórdia no meio, e muitas das vezes sob as vistas grossas de alguém que gosta dessa pessoa, porque aqui nós temos simpatia e animosidade. Então, dentro do nosso grupo tem pessoas simpáticas que acham bonito a lambança que o outro está fazendo. Porque o outro também faz parte da sua animosidade. E onde fica a doutrina espírita? Onde fica o sentimento de amor? Se nós que temos que vivenciar esse evangelho, nós que temos que vivenciar o ensinamento do Cristo com mais pureza, nos deixamos caminhar por caminhos tortuosos, onde fica nosso sentimento. Vamos nos observar. Vamos nos policiar. Vamos tentar construir para nós um caminho de realizações, um caminho de paz, um caminho de luz, porque precisamos estabelecer em nossa força íntima um sentimento de amor. Fazer desenvolver o sentimento de amor. Se querem atacar, perderão tempo, porque as forças do bem vencerão. E lembre-se, todos nós teremos que reencarnar. Deixa eu voltar aqui. Nós estamos nos tentando desfazer as nossas mazelas para criar afinidades com o bem? Legítimo? Ou estamos cultivando as nossas mazelas, mantendo nossos sentimentos infelizes? E problema de casa com a outra casa espírita? A minha é melhor porque... mas a minha é melhor porque... Ou todos nós estamos num barco em que de maneira Jesus, que nós temos que procurar aprimorarmos-nos. Cada casa tem que aprender com a outra, porque todos nós estamos aqui para aprender uma coisa diferente. Se ninguém aprende uma coisa diferente com o outro, ele não é muito inteligente. Se ele não aceita que o outro tem uma contribuição para ele está sendo pouco inteligente. Porque as pessoas verdadeiramente inteligentes sabem que todos estão aqui para aprender com todos. É um problema que todos nós temos que absorver, entender e procurar construir. O nosso amanhã vai depender de como estamos fazendo agora. Fala-se nas instâncias de refazimento do plano espiritual apenas para espíritas em estado de grande desequilíbrio. Entendemos, trabalhando com a equipe espiritual nossa, que esse estado de desequilíbrio pode redundar em reencarnações numa criança com deficiência congênita grave. Há reencarnações em países onde impera uma miséria grande para que nós tenhamos uma vida proporcional àquilo que suportamos, o que fizemos jus. Simplesmente porque não conseguimos trabalhar esses sentimentos que estão aqui na tela. Aí, as atrações espirituais e principalmente a nossa força conscienciológica leva-nos a plasmar um corpo complicado e estarmos em um meio igualmente complicado.
Mas, meus irmãos, a justiça e a misericórdia divina está sempre batendo-nos à porta, convidando-nos para as grandes realizações. Porque Jesus deixou-nos o Evangelho. Amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E olhai por quem vos persegue e caluniam. Porque assim sereis filhos de vosso Deus, Pai que está nos céus. Assim sereis filhos de Deus. E todos nós, como somos filhos de Deus, lembremos-nos. Somos filhos de Deus, portanto todos nós somos irmãos. E dentro de uma família, todos nós temos que trabalhar para o crescimento de todos em conjunto. Se tentarmos criar qualquer desavença, qualquer discórdia, qualquer empecilho para o crescimento da família, certamente vamos construir uma barreira para o crescimento de todos. Assim é dentro de uma casa espírita. Uma família que procura crescer, uma família que procura estabelecer um sentimento de amor e de união. Então, essa família tem que estar colocando no coração o sentimento mais forte, um sentimento de irmandade, solidariedade, fraternidade, amizade e responsabilidade pelos atos de cada um, porque estamos influenciando espíritos. Se queremos uma sociedade melhor, tornemo-nos pessoas melhores. Esse contínuo processo da vida se replicará. E com o que estamos criando de simpatias e de animosidades, teremos responsabilidades. Arcaremos com as consequências de nossos atos. Os amores se sublimam no ministério do auxílio recíproco, enquanto os ódios fazem que as criaturas se comburam nos incêndios vorazes, que são sustentados pelo combustível das paixões inferiores. Aprendamo-nos a sublimarmos-nos pelo amor. Aprendamos a sublimar nossos sentimentos pela luz, pela serenidade, pela harmonia. Façamos com que seja extinguido o incêndio das paixões inferiores, os incêndios dos ressentimentos, da inveja, do ciúme, da calúnia, da maledicência. Treinemos a desenvolver os bons sentimentos, a construir um mundo de paz e de fraternidade dentro de nós mesmos, para que o nosso amanhã seja de luz. Precisamos aprender a construir essa paz, fazer sublimar o amor. Eu encontrei com a Mariazinha, que foi minha esposa em outra vida, a gente se amava tanto, mas hoje somos pessoas diferentes, com objetivos diferentes, e às vezes até casados com pessoas diferentes. Então, respeitemo-nos, fazemos prevalecer o sentimento cristão do Evangelho de amor, do Evangelho de paz. E a gente estava falando sobre paixões inferiores. Estava olhando aqui, está escrito interiores. O que guardamos interiormente conosco? A paixão de uma simpatia que passa por cima até dos defeitos do outro é uma paixão interior inferior. As antipatias que quer prejudicar o outro é uma paixão interior inferior. Precisamos desenvolver as qualidades da alma. Precisamos desenvolver os sentimentos do amor, que vai prevalecer em nossos corações para toda a eternidade. Procuremos construir um mundo melhor intimamente, que ele resplandecerá em torno de nós, com toda a paz, com todo o amor que precisamos. Não somente o ódio, porém, responde pela alienação por obsessão. Fatores outros do passado e do presente espiritual de cada um tornam-se a gênese vigorosa desse rude e necessário mecanismo de depuração dos que delinquem. Nação e posse, invejas perniciosas, acionando os mecanismos da destruição. Nas vidas passadas, na vida presente, cultivamos e gareamos sentimentos que podem nos prejudicar espiritualmente. Se nós não procuramos nos educar, se nós não procuramos fazer valer os bons sentimentos,
nós nos tornamos instrumento de espíritos infelizes, de espíritos extremamente doentes, que vão nos adoecer, que vão nos prejudicar, e depois nós vamos estar junto deles. Então nós precisamos aprender a o quê? A fazer valer os bons sentimentos, a fazer valer as boas ideias, a fazer valer os nossos ideais superiores, de acordo com os padrões cristãos, ou de acordo com os padrões crísticos, de pureza, de redenção e de crescimento. O mecanismo de depuração dos que delinquem é a obsessão. Até mesmo a auto-obsessão, que é obsediar-se a si mesmo. Tem pessoas que ele tem a síndrome da minusvalia, que ele acha que qualquer chamada de atenção é um fim do mundo para ele. E aí gera-se todas as consequências de atos insanos, de atos que nos prejudicam ao bem entender, o bem construir para uma vida melhor, para uma vida de luz e de paz amanhã. Façamos o possível para estabelecermos a paz e o amor em nossos corações, em nossas vidas, e assim estarmos em condições de melhor servir a causa do Pai, de melhor servir a causa do bem, onde quer que estejamos. Mórbidos ciúmes que rastreiam aqueles que lhes padecem as injunções. Insaciáveis, calúnias e traições que dormiam, ignoradas, e a desencarnação despertou. Avarezas da sordidez, que se permitem a insânia de prosseguir, arremetendo contra quem lhes ameace a mesquinhez. Orgulhos desvairados e suspeitas felinas, inconciliábulos de loucura. O ciúme é uma doença terrível. Existem vários níveis de ciúmes, vários níveis de inveja. Na homeopatia, que faz os tratamentos energéticos e naturais, o principal remédio da inveja é o Rutager violens, lógico que diluído e dinamizado, não em dose tóxica, porque vai aumentar o ciúme e a inveja. A morbidez da mesquinhez de querer sempre mais, nós temos o Brionia, que pode nos ajudar. Então, nos tratamentos naturais, temos muitos possíveis remédios para nos ajudar. As calúnias e traições, nós temos Laquese e Najas, que ajuda, Licopódio. Ou seja, quando nós procuramos entender Jesus, Kardec e Hahnemann, lembrando que Chico complementa Kardec e Kardec complementa Jesus, então os três estão em uma sequência gradual de informação para nós, e Hahnemann vem esclarecer os mecanismos da alma. Então, ao entendermos tudo isso, nós vamos, e todos esses ensinamentos, nós vamos compreender que precisamos nos melhorar. Que quando aqui fala da ignoradas e a desencarnação despertou, o que carregamos dentro de nós? Que ao fechar dos olhos, depararemos no mundo dos espíritos. O que carregamos dentro de nós? Que ao fecharmos os olhos, vai despertar no mundo dos espíritos? Será que vai ser os bons sentimentos que nos levará a estarmos junto com os espíritos de luz? Ou será os maus procedimentos que nos levará a entrar no processo de culpa, remorso e termos que reparar o mal? Ou as lembraremos dos grandes feitos, mesmo daqueles pequenininhos, como doar uma mensagem espírita num sinal de trânsito? Aquele pequenininho como falar para a pessoa, tenha fé em Deus, que você vai superar os obstáculos, que vai te fazer sintonizar com a luz. Então vamos fazer essa reflexão. Como estamos cultivando esses sentimentos? Como estamos cultivando o sentimento de amor e de paz dentro de nós? E os conciliábulos que fazemos é com a luz ou com as trevas? Queremos despertar espíritos para Jesus? Ou mantermos-nos todos na ignorância para desfrutarmos de um pouquinho de luz a mais do que o outro que está mais ignorante do que nós? Se o seu colega chega na casa espírita e começa a crescer, está lá disposto, trabalhando, fazendo bem, plantando o tijolinho dele nas obras construtivas do bem, como você reage? O que você sente?
Une-se a ele ou tenta destruí-lo? Cuidado! Ninguém destrói o bem, senão destrói-se a si mesmo. Se você quer criar problemas para os trabalhadores do bem, lembre-se que você está criando problemas para si próprio. No momento certo, vai desfrutar, vai cair sobre sua própria cabeça. Toda uma vasta gama de motivos injustificáveis certamente fazem-se responsáveis pelas ultrizes perturbações que atormentam, desagregam, anulam ou levam ao suicídio muito maior número de incautos do que se pode supor. Ultrizes é uma palavra diferente, quer dizer vingadora, pelas vingadoras perturbações. Então, a vasta gama de motivos, muitos deles injustificáveis, mas eles são responsáveis pelas vingadoras perturbações que atormentam e desagregam, anulam e levam as pessoas a perderem energia, das mais variadas formas, até chegar ao ponto de um suicídio. Lembrando que na homeopatia o remédio mais suicida é o ouro metálico. É aquele que vai tirar da pessoa com a sua... tem que ser indicado com toda a prudência a ideia de suicídio. Então, até para isso a homeopatia tem tratamento. Por isso, meus irmãos, vamos procurar entender. Por isso, vamos procurar compreender a doutrina espírita. Jesus, Kardec e Hahnemann. Para quem quer, Jesus, Kardec, Chico Xavier e Hahnemann. E, logicamente, que temos outros grandes trabalhadores, como Sueli Calba Schubert, que nós estamos estudando a obra dela, e tantos outros que mais anônimo ou mais ativo, mais famosos ou menos famosos, deixaram seu tijolinho na construção do bem. Mecanismos obsessivos há que se transferem de uma para outra existência. Certa vez atendemos um grupo de espíritos que eles estavam obsediando uma pessoa acamada com paralisia cerebral. E esse grupo de espíritos, eles disseram que quando aquele grupo encarnado desencarnasse, os obsessores de hoje seriam os encarnados de amanhã e eles continuariam o processo obsessivo. A falta de lógica, conforme já foi falado no texto, em parágrafos anteriores, é uma coisa absurda que a gente depara no mundo espiritual. A falta de lógica. Nós estamos obsediando hoje porque fomos obsediados ontem. E eles nos obsediarão amanhã. Então a palavra esclarecedora do Evangelho vem trazer para esses espíritos o bálsamo. Aquele bálsamo que suaviza as dores, que esclarece a consciência, que alarga horizontes. Meus irmãos, entendam. Uma reunião mediúnica, seja qual classificação vocês queiram dar dentro da sua casa espírita, é um bálsamo. É um cântaro de luz, como diz Yakov. É o bálsamo que ilumina e alimenta a alma para os caminhos regeneradores. Vamos olhar com amor e carinho para as reuniões mediúnicas. Vamos olhar com amor e responsabilidade para as reuniões mediúnicas. Porque esse bálsamo de amor transforma corações, transforma multidões, para que todos um dia, todos nós, possamos desfrutar de um mundo de paz, de fraternidade e amor. Mas um amor crístico, um amor cristão, um amor que respeita, um amor que constrói, um amor que edifica. Não adianta dizer eu sou espírita há 20, 30, 40 anos. Olha para dentro do seu coração. O que que você mudou intimamente sendo espírita por todos esses anos? Olha para dentro do seu coração e procure entender o que você modificou intimamente em sua alma. É isso que vai fazer de nós sermos melhores ou sermos verdadeiramente espírita, como disse Kardec. Pululam por isso mesmo em gigantesco e multiforme quadro os desvários por obsessão. Pululam, tem muitos. Milhões de pessoas padecem da obsessão e da auto-obsessão. A gente olha para aqueles que têm casos extremos de sofrimento. E quanto daqueles que
Quando você fala assim, vamos assistir uma reunião mediúnica, uma reunião pública, vamos a uma palestra, hoje tem uma novela tão bonita. Essa é uma obsessão complexa hoje do mundo atual. Porque a pessoa não percebe que ela está obsediada. Ela se entrega gostosamente à situação de comodismo. E o comodismo é uma doença terrível. Nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Como disse Jesus. Ampliando nossos conceitos e nossos entendimentos. Façamos-nos melhores, para que o mundo seja melhor. Façamos-nos melhores, para que possamos ser instrumento de auxiliar aos espíritos que sofrem. Empenhar-se para minimizar-lhe os efeitos danosos na comunidade, socorrendo as criaturas na penosa injunção, é tarefa de todos nós, desencarnados e encarnados. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita, como terapia preventiva, e, ao mesmo tempo, curadora junto aos que sofrem as difíceis conjunturas, aplicar-se à psicoterapêutica do passe com amor, com fraternidade, com sentimento de doação verdadeiramente dos sentimentos para melhor servirmos a causa do Pai. Meus irmãos, olhemos para dentro de nossos corações. Reflitamos. O convite está sendo feito para olharmos o que está acontecendo ao nosso redor. Olharmos com compaixão por aqueles que sofrem e também com responsabilidade. Porque quando a gente fala que nós temos que minimizar os efeitos danosos dentro da comunidade, nessa penosa injunção que é a obsessão, então nós temos que entender que nós temos uma coisinha chamada responsabilidade perante a nossa consciência e perante o Cristo. Porque iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, é claro. Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Isso que é o convite. Iluminar consciências. E quantos espíritos valorosos se perderam no labirinto do mundo por o que foi dito antes. Pela sovinice, pelo apego da posse, pelo desejo de ter cada vez mais, pelo desejo de querer dominar. Cai. E aí aquela palavra esclarecedora, aquela palavra de luz que a doutrina espírita traz para nós, nos leva a estar mais consciente de nossas responsabilidades e podermos trabalhar conscientemente para a edificação do bem nos corações daqueles espíritos que certamente serão instrumentos para edificar o bem em outros corações e em outras equipes. Não podemos guardar ressentimentos. Não podemos guardar sentimentos negativos. Precisamos aprender a valorizar cada ato de nossa vida, a valorizar as oportunidades que nós temos de fazer o bem. E estar numa reunião mediúnica, estar dentro de uma sala mediúnica, seja em qual classificação de médium você estiver, é uma missão divina de esclarecer e iluminar consciências na diretriz superior da doutrina espírita, logicamente à luz do Evangelho de Jesus. Repetimos. Para que todos nós tenhamos uma manhã de paz, de fraternidade e de luz. Comecemos hoje a plantar as sementes do bem. A terapêutica do passe, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico. Socorrer-se à desobsessão direta. Em alguns casos, recomendar-se a assistência especializada da medicina são medidas que não devem nem podem ser descuradas. Não podem e não devem ser esquecidas. Então, aplicar-se a psicoterapêutica do passe, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico. Isso quando nós estamos numa desobsessão direta. Em alguns casos, também procurar assistência especializada. Meus irmãos, procuremos, pois, entender as nossas responsabilidades e as nossas necessidades.
para que o amanhã de luz venha nos fortalecer, para que o amanhã de luz venha estabelecer em nossos corações as bases sagradas de um amanhã repleto de realizações. O ministério é emergente, por ser um problema de urgência para o qual estão convidados todos, especialmente os que se filiam às hastes do Espiritismo com Jesus e tomaram conhecimento com as técnicas, as lições doutrinárias a respeito de tão grave enfermidade da alma. É uma ação de emergência. Todos nós somos convidados. Todos nós estamos sendo chamados para esse trabalho. Olhando para dentro de nós mesmos, olhando para nossos corações, olhando para nossas responsabilidades e ver se nós estamos corrigindo nossas mazelas ou se estamos apenas adiando a correção, criando problemas para nós mesmos no futuro. Entrar na reunião mediúnica, lembra-se que é iluminar consciências para o Evangelho de Jesus. E se nós já estamos filiados à doutrina espírita, certamente que não vai ter vaga para reuniões mediúnicas de todos que frequentam a casa espírita, mas todos que estão ali dentro devem estar imbuídos dos melhores sentimentos. Estou aqui para doar meus fluidos, estou aqui para doar energia para a reconstituição do mundo, para a reconstituição de um mundo melhor, para a edificação da paz, da harmonia e dos bons sentimentos em nossos corações. É urgente o trabalho. Comecemos-lo com amor, com respeito, com solidariedade cristã. Assim considerando, saudamos neste livro mais um apelo veemente e oportuno para o estudo, entendimento e tomada de posição ante o problema, rogando a Jesus que abençoe a sua autora e todos aqueles lidadores encarnados e desencarnados que auxiliaram na elaboração do oportuno contributo, de que ora nos enriquecemos para o serviço do bem. Que Jesus abençoe a todos aqueles que abençoadamente usaram suas mãos, suas mentes, suas vozes, seus olhos, seus ouvidos, para nos esclarecer da importância da desobsessão, para a importância desse trabalho que venha nos elaborar para uma manhã de luz, para uma manhã de realizações superiores. Todos nós estamos aqui, vivenciando na Terra uma oportunidade ímpar de realização espiritual. Portanto, olhemos para nós mesmos, como ensinou-nos Jesus. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais ele lhe virá por acréscimo. Logicamente que temos todos os nossos trabalhos a fazer, todas as nossas dedicações a fazer em outros campos de trabalho, de ação, até mesmo profissional. Mas no momento que estivermos ali para trabalhar a doutrina espírita, que estejamos conscientes das nossas responsabilidades. Que ali nós temos que ter amor uns pelos outros. Pararmos com a ideia de no passado ele foi meu inimigo, no passado foi meu marido que me deixou, no passado foi minha esposa que me deixou, foi meu namorado que me traiu. O passado passou. A sua consciência tem que ter se transformado, senão se é a mesma pessoa lá de trás, você não evoluiu. E nós temos que procurar evoluir, nós temos que procurar nos esclarecer, porque amanhã será de luz, de paz e de fraternidade, para todos aqueles que assim trabalharam, que assim fizeram, que assim realizaram. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco, a Sueli Caldas Schubert, a toda a equipe da FEB que trabalhou na elaboração desse livro, o nosso sincero muito obrigado. Muita luz e muita paz. Que Jesus vos abençoe, vos ilumine a caminhada, para que continuem iluminando consciências, para que continuem iluminando-se a si mesmos, na construção de um mundo melhor, de um mundo de paz e fraternidade, para toda a nossa caminhada.
E obrigado também à equipe espiritual que aqui esteve conosco, nos ajudando, nos intuindo e nos impulsionando para esse trabalho. Paz e luz a todos os corações. Aqui está o site da FEB, onde você pode encontrar o livro Obsessão e Desobsessão e muitos outros.